Aqui, gente. Vamos falar da UFMG, né, que é uma das grandes universidades aqui do país e que tem um departamento de matemática que é fora de série. Olha só para me entender, por gentileza. O Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais divulgou que o Brasil tem mais de 84% de chances de avançar aos 16 avos de final da Copa do Mundo. Segundo o ranking, o time brasileiro aparece na 15ª posição entre as seleções com mais chances de classificação. A equipe preparou uma arte aqui, vamos conferir o ranking? Tá aí na tela para você, ó. A Alemanha, 98,4%. Aí a gente tem a Argentina com 98,1%. A Inglaterra com 97,4%. Aí na sequência, a Suécia com 96,9%. Os Estados Unidos com 96,8%, ou seja, vai diminuindo um pouquinho. O México com 95,7%, seguindo a Colômbia 95,3%, a França 95,3% também empatada. Aí passando a página, a Noruega com 95,2%, Costa do Marfim, que ganhou o jogo diante do Equador, né? 95,2%, a Coreia do Sul 93,9%, a Áustria também 93,8%, a Austrália 92,9%, a Escócia 90,7%, e o Brasil está abaixo da linha dos 90%, está com 84,4%. Eu diria para vocês que o Brasil, na minha opinião, vai classificar, não é possível. Mas esse número é um tanto quanto preocupante, Toga. É um número assustador, ainda mais que o que a gente espera da seleção brasileira, que é classificar ali como primeira, ganhando os 3 jogos. Apesar do Marrocos ser uma seleção completamente difícil de se ganhar, a gente tem menosprezado. Eu digo, propriamente, os brasileiros menosprezam muito pela seleção que a seleção brasileira representa. Menosprezamos o jogo contra o Marrocos. A gente sabia muitas vezes que o jogo contra o Marrocos seria o mais difícil dessa chave, seria o mais difícil desse grupo. E agora a gente está pagando o preço ali por conta um pouco dessa soberba que a gente está aplicando. A nossa seleção, ela é boa, mas ela não é excelente. E a gente tem que se provar agora para poder subir esse percentual aí posto pela UFMG. Mas ali a gente está muito atrás ali das seleções, muitas seleções ali colocadas, outras foram condicionadas pelos placares. A gente vê ali a Costa do Marfim, que jogou muito bem, mas eu não vejo que está à frente da seleção brasileira, e os placares ali são bem mais favoráveis para estarem num ranking mais acima. Deixa eu voltar com o Robson Morelli para pôr ele também nessa conversa. Ô Robson, a gente está vendo então aí essa estatística da UFMG, o Brasil entre os 15 primeiros, mas com um número abaixo de 90%. Eu também penso, assim como o Toga, é um tanto quanto preocupante, né, meu amigo? Porque o empate do Brasil talvez não fosse o melhor resultado e que se esperava do Brasil. Eu adoro esses números, mas eu sempre pensei que um drible pode mudar tudo isso. Uma mão na bola dentro da área pode mudar tudo isso. Então a gente tem que esperar. É claro que é uma conta baseada no que fez e no que pode fazer em relação aos adversários, em relação aos 3 primeiros jogos, mas o futebol não é tão simples assim, não é tão exato assim. Uma vitória do Brasil contra o Haiti, uma boa vitória do Brasil contra o Haiti, com saldo de gols, como teve a Alemanha na sua estreia, que tem os mesmos 3 pontos de muitos outros times que a gente viu vencer nessa primeira partida, muda tudo isso, né? Muda tudo isso. O que a gente precisa concentrar é num jogo bom. O Brasil, sobretudo, tem que arrumar um jeito de jogar. Ontem o Danilo falou muito claramente que os laterais da seleção brasileira, os atuais, não vão jogar como jogavam Cafu, Roberto Carlos, apoiando, dando profundidade para o time. Isso acabou para ele na seleção brasileira. A seleção brasileira não se vale mais desse tipo de jogador pelas direitas, né? Pela direita, pela esquerda, pelas laterais. Mas a gente tem que esperar uma boa vitória, tem que esperar uma boa escalação, tem que esperar uma inspiração do Carlo Ancelotti para fazer as trocas dos jogadores, e aí o Brasil ganhando do Haiti nessa sexta-feira, ganhando com gols, esses números podem ser mudados e eles podem ser muito mais favoráveis ao Brasil do que são neste momento. Eu penso um pouco como o europeu, como o argentino que joga as competições internacionais. Você não precisa classificar em primeiro, você não precisa se matar na primeira fase. Você tem que se classificar e garantir a sua vaga, a sua passagem. Depois, mais uma vez a Copa do Mundo zerando, né? Zera tudo para o primeiro mata-mata, zera tudo para o segundo mata-mata, e aí você vai dando esses passinhos numa Copa do Mundo. São 8 passinhos até a final. Zé Duílio, quero te ouvir também sobre isso, essa questão do Ancelotti e com esses números que o Brasil está tendo de porcentagem.
levado em consideração os jogos de hoje, porque a Suíça Claro, parece que está exato. bem encaminhada, porque foram as primeiras partidas dessa primeira fase, né? Agora a gente também tem outro fator importante, são os adversários. Eu acho que o Brasil, juntamente com a Inglaterra, talvez tenha sido as seleções que tiveram um enfrentamento mais difícil nesse primeiro jogo, né? E o Brasil, o que está ruim, pode piorar, porque enfrentou uma equipe que foi quarta colocada na última Copa do Mundo, que venceu o Brasil, inclusive, ainda nesse ciclo. É um time muito bem azeitado, né? E isso a gente pôde observar, foi melhor do que a seleção brasileira, inclusive no jogo. Mas é isso, acho que o Brasil suportou e a gente espera realmente que o desempenho possa melhorar já nessa partida contra o Haiti, amanhã às 9h30 da noite. Muito bem, são 6h52, a gente tem mais assuntos para falar aqui no nosso Prorrogação. Olha só, falando